que deixou o presidente do Corinthians desconcertado. Desconcertado. Eu vou só trazer aqui, né, a declaração do Felipe Luiz direcionada ao Renato Gaúcho. Tá? Eu achei muito bacana. O Felipe, ele é um cara muito maneiro, né? A gestão de grupo dele é aqui em cima. É a melhor de todas que eu vi até hoje. É melhor. Posso te comparar com a do Dorival, Tite, que também são das melhores gestões. A do Renato é assim. O ambiente é o mais leve possível do mundo. Ele elogiando aí o Renato Gaúcho. Então, ele tira do Renato esse exemplo de gestão de grupo. Ele usa o Simeone, o Jorge Jesus, como o Diego Alves falou, mas ele tira do Renato Gaúcho também exemplos de gestão de grupo. O Renato, para mim, a maior virtude dele é escalar o time perfeito para o jogo. Ele consegue entender os melhores jogadores. Quem mais se entende com o outro, as conexões. Ele consegue juntar eles dentro de campo e criar uma química. Tá? Então, ele fala aqui também sobre, o Felipe Luiz deixa claro que o tempo será o maior aliado de Renato Gaúcho na consolidação de sua reputação como técnico, né? Isso porque mesmo com a fama de boleirão, o ex-lateral acredita que Renato será lembrado entre os grandes, né? Então, cara, o Felipe, a gente já sabia, né, que o Felipe era muito fã do Renato Gaúcho, sempre exaltou aí o Renato Gaúcho, tá? Felipe aí, né, sempre um gentleman, mas, cara, sempre honrando os ex-técnicos dele e elogiando demais. Mas o Renato, cara, eu já falei aqui, eu gostava muito do Renato. Eu não entendi aquela pressão toda. Pra mim foi um dos melhores Flamengos, aquele de 2021, foi a melhor final que a gente fez de Libertadores. A gente perdeu na prorrogação, num detalhe, mas foi a melhor final que o Flamengo fez. O Flamengo jogou demais. O Flamengo do Renato jogava muito, teve suas falhas, mas jogava demais. Goleava todo mundo, era impressionante. Olha, então o Augusto Melo, presidente do Corinthians, concedeu a entrevista ao SBT e demonstrou tranquilidade, né? Tava lá ao vivo na aquisição aí do Hugo Souza e tal. A gente está cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira, né, para pagar, mas há chance zero de perder o Hugo. Aí o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, invadiu a entrevista e explicou o motivo do clube não ter aceitado a proposta da equipe alvinegra. Lembrando que o Spindle já tinha falado também no embarque do Flamengo no aeroporto. Em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros de uma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico, os processos em relação às garantias. Segundo foi me passado, as garantias que foram dadas foram as mesmas pelo Mateuzinho. E tivemos um problema em relação ao Mateuzinho. É isso aí, não pode dar mole. Então ficaria difícil para o Flamengo receber as mesmas garantias de um segundo ativo do clube. Garantias que o Flamengo não ficou satisfeito. Para deixar claro, o Flamengo é correto nas suas negociações. O futebol é muito pequeno, as pessoas me conhecem. E aí ele fala até pro Sheik. O Sheik me conhece, trabalhou comigo. Sabe que no futebol o mundo é pequeno. Eu honro minha palavra. Jamais a gente estaria pressionado para não fazer o negócio. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável, apenas isso.